Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula abençoada. Nós vamos falar hoje sobre segundo o coração de Deus. As marcas de quem é segundo o coração de Deus. E já estamos aí com o nosso material e o nosso texto principal, o nosso texto-chave é esse de Atos 13:22, que diz assim: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O personagem desse e-book, o personagem dessa videoaula é Davi, o rei Davi, filho de Jessé, natural de Belém, da tribo de Judá, considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que venceu grandes batalhas, suportou as maiores perseguições, superou as mais duras provações, enfrentou a rejeição de muitos, inclusive da sua própria família. Resistiu a pressões grandiosas, agiu com honra mesmo diante da desonra e da deslealdade, né? Não parou diante das maiores traições e por isso realizou feitos que poucos fizeram na história da humanidade. Mas ele também enfrentou grandes fracassos, gente. Derrotas, humilhações, vergonha, pecados, transgressões, cometeu muitas injustiças, errou e errou muito. Sendo assim, você já percebeu que ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, não quer dizer que você tenha que ser alguém perfeito ou perfeita. Ao contrário disso, a sua natureza pecaminosa está sempre diante de Deus e muitas vezes, igual a Davi, diante dos homens. E ele próprio, em vários de seus salmos, reconhece a sua miséria, limitações, pecados e a sua total dependência do Deus de Israel. E isso nos faz questionar: como alguém imperfeito pode ser chamado de segundo o coração de Deus? No Salmo 51 temos um dos momentos mais dramáticos de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois dele ter possuído Batseba, e vai nos ajudar a entender essa questão. Como alguém tão imperfeito pode ser chamado de segundo o coração de Deus? Olha o que ele diz: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Aqui está um grande segredo. Ele disse: me levanta do meu pecado, que quando eu for levantado, eu vou ensinar aos transgressores, aqueles que estão pecando também, os teus caminhos, para que eles se convertam, para que eles não pequem mais. Me levanta, porque eu vou ser um testemunho vivo do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Veja Davi nos versículos reconhecendo todos os seus pecados, suas falhas. Ele não era um homem perfeito. Mas o coração de Davi estava sempre diante de Deus. E de fato, Davi experimentou os sentimentos mais dolorosos aos mais prazerosos que uma pessoa possa experimentar. Isto seria capaz de abalar e até destruir qualquer pessoa, qualquer um. Afinal, muitos caem diante da primeira traição, do primeiro ato de ingratidão ou diante de uma perseguição. Mas com Davi não foi assim. Todas essas experiências o tornaram mais forte e inabalável. O coração dele não ficou amargo, mas ele conseguiu manter-se puro e mais confiante em Deus.
Todas essas experiências o tornaram muito mais forte na palavra. Então, definitivamente, Davi não era um homem comum. Ele se tornou o rei mais vitorioso e respeitado de Israel, cheio de status e poder. E no fim da sua vida foi lembrado pelos seus grandes feitos, inclusive recebendo a promessa de que Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, seria de sua descendência. E o próprio termo Messias, que significa ungido, dado a Jesus Cristo, veio de Davi, uma homenagem à linhagem de Davi. Muitos até pensam que o início da história de Davi foi derrotando Golias. Muitos pensam que o início da história de um homem que se tornou segundo o coração de Deus foi derrotando o gigante. Mas não. Desde jovem foi sendo forjado por Deus no anonimato, isso mesmo, no anonimato, preparado por Deus no cuidado das ovelhas de seu pai Jessé, e até enfrentando urso e leão, antes de entrar no palco da história para enfrentar aquelas que seriam as suas maiores batalhas e ter suas maiores experiências diante dos olhares da nação de Israel e de todo mundo conhecido naquela época. Primeiro começou no anonimato, sem ninguém ver. Ali só ele e Deus, e o urso e o leão, no cuidado das ovelhas, para só depois ele ser lançado no palco da história. E você pode estar se perguntando, mas, Pastor Fabrício, qual foi realmente o grande segredo de Davi? Já sabemos que ele foi preparado no anonimato, mas qual foi o grande segredo da vida dele que o fez ser um homem segundo o coração de Deus? Qual a essência desse homem que conquistou o coração de um Deus tão grande, infinito? As marcas de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero trazer para você nessa aula. E a primeira delas é: Davi foi uma escolha do coração de Deus para ocupar o lugar de Saul, porque além de Davi ser jovem, além de Davi ser valente e ser corajoso, ele amava a Deus acima de todas as coisas. Isso mesmo. O primeiro segredo, a primeira marca de um homem e de uma mulher que deseja ser segundo o coração de Deus é amar a Deus. Eu sei que Deus te ama, e nós vamos falar sobre isso lá na frente. Mas e você? Como está o seu amor por Ele? Davi sabia que não estava em sua capacidade, em sua força, sua habilidade ou inteligência o segredo em agradar o coração de Deus. Não estava. Pois ele sabia da sua própria natureza pecaminosa, sujeita a errar, e mais cedo ou mais tarde falhar em seguir os mandamentos do Senhor. O primeiro segredo de Davi, a primeira marca de um homem, de uma mulher segundo o coração de Deus, é amar a Deus. Davi amava a Deus como ninguém em sua geração. E o seu maior prazer estava em agradar a Deus para demonstrar esse amor que ele sentia. Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Davi amava a Deus com todo o coração. Isso significa que todos os seus desejos estavam em Deus. Significa amar a Deus sobre todas as coisas. É quando os seus desejos estão abaixo dos desejos de Deus, ou os desejos de Deus estão acima dos seus. Quando a vontade de Deus está acima das suas vontades, isso é amar a Deus de todo o coração. Quando a vontade de Deus está acima das suas vontades. É quando você aprende a desejar o que Deus deseja. Conforme diz Davi no Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a sua lei. Mas Davi também amava a Deus com toda a sua alma. A alma é a sede das nossas emoções, intelecto e sentimentos. Nela está a nossa identidade.
Quando amamos a Deus com toda a nossa alma, a nossa inteligência sente o ardor desse sentimento de amor. Somos possuídos por esse amor. É mais do que paixão. É um amor que nos completa, que preenche as nossas emoções, que preenche o nosso intelecto e os nossos sentimentos. Davi também amava a Deus com todo o entendimento. O entendimento é a nossa capacidade de entender, de conhecer, de saber. Um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, busca entender, conhecer, saber, compreender com todas as suas forças o coração dele, o coração de Deus. Decididamente, Davi se dedicou a entender o coração de Deus. Davi estudou as emoções mais profundas de Deus e seus sentimentos acima de qualquer coisa. A especialidade de Davi era conhecer a Deus, saber qual é a vontade dele, de entender as coisas que ele gostava. Isso é amar a Deus com todo entendimento, é procurar compreender todas as suas emoções, seus sentimentos e sua vontade. Mas também Davi amava a Deus com todas as suas forças. Amar a Deus com todas as suas forças é um amor em prática. É quando esse amor é demonstrado em nossos atos, nossas atitudes do dia a dia. Quando usamos as nossas forças para fazer a sua vontade. É o amor expresso por atitudes. Quando empregamos forças em coisas que agradam a Deus. Assim como uma pessoa que ama a outra vai desejar passar mais tempo com ela e agradá-la, alguém que ama a Deus vai ter vontade de se aproximar dele e de fazer o que ele deseja. Isso é obras. São obras. Obras que agradam ao Pai. Jesus Cristo disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Agora olha só, a segunda marca de alguém que é segundo o coração de Deus, porque a primeira é amar a Deus, a segunda é ter a compreensão do amor de Deus. Você é amado por Deus. Davi era amado por Deus, você também é amada por Deus. 1 Reis 11, 13 diz assim, todavia não tirarei do reino todo, darei uma tribo ao teu filho por amor a Davi. Isso mesmo, por amor a Davi. Deus ama Davi, Deus ama você, Deus me ama, meu servo. E por amor a Jerusalém que escolhi, ou seja, Deus ama a sua cidade. Sabe o que nós pensamos muitas vezes? Pensamos assim, ó, Deus parou de me amar porque eu falhei com ele. Ou Deus parou de me amar porque eu o desagradei. Ele deve estar zangado comigo. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? De repente deixamos de compreender o implacável amor de Deus por nós. Esquecemos que Ele está continuamente indo em busca de nós o tempo todo, não importando qual seja a nossa condição. Porque éramos inimigos e Ele nos reconciliou com Ele. Ele nos amou primeiro. Ele nos reconciliou e nos trouxe paz pelo sacrifício de Jesus Cristo. Foi a atitude dele em nos buscar e nos resgatar. O Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar para sempre uma lâmpada e aos seus filhos, ou seja, descendência. Jesus viria da raiz de Jessé. Jesus seria um descendente de Davi, filho de Davi. A verdade é que nós só podemos enfrentar os desafios da vida com os seus terrores e sofrimentos se nos agarrarmos a esta verdade. Temos de estar convencidos do amor de Deus por nós. O amor de nosso Senhor é absolutamente implacável. Nada pode impedir ou diminuir o seu amor por nós. Davi, em seus salmos, expressa dessa maneira: tu me cercas por trás e por diante. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás
também. Salmo 139, 5, 7, 8. Outra marca que Davi carregava consigo, que o tornava um homem segundo o coração de Deus, era a sua capacidade de arrependimento. Isso mesmo, capacidade de arrepender-se. Que coisa linda, que coisa boa. Capacidade de arrepender-se. Querido, querida, ser segundo o coração de Deus não significa que você não vai pecar. Mas quando pecar, você irá se arrepender. Vou repetir. Ser segundo o coração de Deus não significa que você não vai pecar. Mas quando pecar, irá se arrepender. Deus não resiste a um pecador arrependido. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resistirá. Davi era muito falho, mas tinha um coração quebrantado diante de Deus. E isso fazia toda a diferença. E em contraste a ela, buscava conhecer a misericórdia, a graça e a ternura no coração do Senhor. Sabendo da sua condição pecaminosa, em contraste a ela, ele sempre buscava conhecer a misericórdia, a graça e a ternura no coração do Senhor. Tem um livro chamado A Arte de Ser Flexível que diz assim: de uma mente rígida a uma mente livre e aberta à mudança. Arrepender-se, ter a capacidade de se arrepender, é manter os pensamentos abertos a novas ideias e opiniões de Deus. E isso é fundamental para atingir o sucesso e felicidade na vida. Com sabedoria e atenção, você tende a ganhar muito mais sendo uma pessoa flexível, uma pessoa que se arrepende. Não ser uma pessoa flexível, uma determinada forma de ser ou pensar, pode gerar muito sofrimento. Sem entender que esta é a causa, muitas pessoas se queixam do afastamento de amigos, do término de relacionamento amoroso. Isso mesmo, você não consegue manter relacionamento amoroso, porque você não aprende com os seus erros, porque você não aprende a pedir perdão, porque você não aprende a pedir desculpa, porque você não dá o braço a torcer. Você passa por muitos conflitos familiares e de amigos também, porque você nunca está preparado para engolir um sapo, nunca está preparado para assumir os seus erros, quer sempre estar certo, nunca dá o braço a torcer. E é por isso que tem dificuldades em progredir na carreira, na vida espiritual, na vida amorosa, em todas as outras. Fora outras tantas consequências negativas da falta de flexibilidade, de arrependimento. Deixa de ser cabeça dura. Então, é isso que Davi era. Davi não era cabeça dura. Davi era uma pessoa que aprendia com seus próprios erros e com os erros dos outros. Davi não tinha dificuldade alguma em reconhecer os seus erros, em admitir que estava errado, em pedir perdão, em pedir desculpa. Ele não tinha um coração duro, nem uma cabeça dura. Era alguém que aprendia com muita facilidade, que reconhecia, e muitas vezes, mesmo quando ele parecia estar certo, ele dava o braço a torcer. É por isso que muitas pessoas não conseguem ser segundo o coração de Deus, são inflexíveis, não se arrependem, são cheias de falhas, mas estão sempre apontando os erros dos outros, acusando, julgando, olhando com um olhar de desconfiança para os outros. Mas nunca olham para si, nunca melhoram, nunca progridem. Essa capacidade de arrependimento que Davi tinha era fantástica e era poderosa para atrair o coração de Deus em favor dele. Mas Davi também tinha uma outra marca, porque além de amar a Deus, ser amado por Deus e ter uma capacidade de se arrepender, em ser flexível, ele era leal. A atitude de Jonatas pode surpreender você, olha só. A Bíblia diz que depois dessa conversa entre Davi e Saul, surgiu uma grande amizade entre Jonatas e Davi. E Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Está lá em 1 Samuel 18, 1 ao 5. Jonatas deu a Davi a sua própria roupa de combate e também o seu arco. Esse foi um grande presente, porque Jonatas era um arqueiro famoso. Além disso, Jonatas e Davi fizeram um pacto, ou seja, uma promessa séria, de que sempre seriam amigos e ajudariam um ao outro. Jonatas era filho de Saul. Os dois eram da tribo de Benjamim. Davi era da tribo de Judá. Eram duas tribos irmãs.
que compunham o Reino do Sul. Quando o reino foi dividido, o Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Sul ficou apenas entre Judá e Benjamim. Só que Benjamim era a menor tribo, a última e menor. Ela então se uniu com Judá para ganhar forças. Mas quando Saul foi rejeitado, e Saul era da tribo de Benjamim, Davi foi escolhido, e ele era da tribo de Judá. Essas duas tribos entraram em atrito. E essas duas tribos, que eram irmãs e amigas, agora estavam brigadas. A promessa, o pacto que Davi e Jonatas faz, não era só para eles. Lembra que por amor a Davi, pela sua cidade, então, não era só Jonatas e Davi, mas também a sua cidade, a sua tribo. O pacto que eles fizeram traria consequências até mesmo para as duas tribos que estavam agora brigadas e afastadas. E milhares de anos depois, essa promessa, esse pacto se cumpre no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento nós temos Jesus, que é da raiz de Davi, que é da tribo de Judá. E nós temos Saulo, que é da tribo de Benjamim. Saulo significa Saul. Saul perseguia Davi. Saul, da tribo de Benjamim, perseguia Davi, da tribo de Judá. Saulo, da tribo de Benjamim, perseguia Jesus e os seus cristãos da tribo de Judá. Mas Jesus reconcilia Saulo. E agora Saulo, que é da tribo de Benjamim, se torna o 12º apóstolo. Se torna um discípulo de Jesus, um defensor da causa. E agora essas duas tribos que estavam brigadas se cumprem. A promessa, o pacto foi cumprido, que foi feito entre Jonatas e Davi, entre Benjamim e Judá. Agora Benjamim e Judá estão juntos novamente com Saulo, Paulo e Cristo e a igreja. Jesus, o leão da tribo de Judá. Saulo, o representante da tribo de Benjamim. Unidos agora. E esse pacto, essa promessa séria de que eles seriam amigos, voltou a acontecer. Foi assim que começou uma das maiores amizades escritas na Bíblia. Isso aqui fala de lealdade. Uma das maiores marcas de um homem, de uma mulher, segundo o coração de Deus, é a lealdade. Ter amigos é importante para quem serve a Deus. Eu conheço muitos pastores, colegas, amigos meus que não querem ter amigos. Não é porque os outros não querem. Eles não conseguem, estão desconfiados, têm medo. Estão sempre na defensiva. Homens e mulheres que querem ser segundo o coração de Deus precisam ter amigos, precisam praticar a lealdade. A lealdade é uma das marcas de Davi. A lealdade é uma das marcas de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Quando Mefibosete, que era descendente de Saul, filho de Jonatas, que havia quebrado seus pés quando era pequeno, estava abandonado, Davi, em lealdade a Jonatas, que já havia morrido, trouxe ele para o palácio e colocou para comer na sua mesa, como se fosse seu filho. Isso é lealdade. Cuidar de Mefibosete foi lealdade da parte de Davi. Colocá-lo na mesa do rei. Se escolhermos bons amigos e formos amigos leais em todos os momentos, nossa fé fica mais forte. Mesmo nesse mundo sem amor, tá? Depois você lê lá Provérbios 27, 17. Essa história de Davi e Jonatas nos ensina muito. Nos ensina que um homem segundo o coração de Deus também é leal. A lealdade está no homem e numa mulher que é segundo o coração de Deus. Então nós aprendemos que se você jamais estará preparado ou preparada para grandes coisas, se primeiro não amar a Deus. Ok? Primeiro amar a Deus. O seu ministério jamais será próspero se você primeiro não amar a Deus. Se o amor de Deus não for o motivo principal, você não conseguirá mover o coração de Deus a seu favor. O fato é que Davi experimentou os sentimentos mais extremos, né, que uma pessoa possa sentir. Momentos de dor, de sofrimento.
mas também de alegria e prazer. São sentimentos que eu e você, todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Mas enquanto alguns são provados no pouco, outros são testados no muito. Porque cada um tem o seu ponto fraco, né? Davi tinha os dois pontos fracos. Ele enfrentou as duas situações. Tem essa frase que eu uso aqui que é fantástica. Uns se lembram de Deus apenas quando tudo vai mal, outros se esquecem de Deus quando tudo vai bem. Uns se lembram de Deus quando tudo vai mal, outros se esquecem de Deus quando tudo vai bem. Cada um tem o seu ponto fraco. Cada um é provado no seu ponto fraco. Alguns negam a Deus e blasfemam contra Deus quando tem falta. Outros se esquecem de Deus quando tem sobra. Davi não. Davi conseguiu amar a Deus quando faltou tudo. Davi conseguiu amar a Deus quando sobrou muito. Quando estava em bonança, ele amou a Deus. Quando estava em escassez, ele amou a Deus. Então nós, eu e você, estamos sujeitos a acontecimentos diversos, como feridas, dores, mágoas, traições, invejas, ciúmes, desonra, passar por necessidade, dificuldade, dívidas, etc. Ok? Nós somos provados, ou no muito ou no pouco. E por mais isolados que possamos ficar, ainda assim estamos sujeitos à solidão, ostracismo, estagnação e ainda cair no esquecimento. Ou seja, é impossível sairmos ilesos dessa vida. Mas Davi conseguiu, em todas essas situações, demonstrar amor por Deus. Em todas essas situações ele foi leal a Deus. Em todas essas situações ele se arrependia. Em todas elas ele não se afastou de Deus. E você? Muitas vezes vem uma luta e você já quer se afastar. Outras vezes vem a sobra, a prosperidade, você também já se afasta. Olha só, vou falar para você de 3 falhas de Davi que podemos destacar na vida dele, que foram os 3 piores pecados que ele cometeu, tá bom? Vamos lá? Número 1, adultério com Batseba. Está lá em 2 Samuel 11, do 1 ao 5. Adulterou com Batseba. Foi terrível, trouxe consequências terríveis. Aí ele, para piorar a situação, a artimanha e assassinato de Urias. Olha aí, armou o assassinato de Urias, marido de Batseba. E depois ele foi lá e fez o levantamento do censo do povo. Ele quis achar que a glória era dele. O diabo colocou no coração dele. E aí o que aconteceu? Morreu muita gente. 3 pecados piores de Davi. Mas nem esses 3 pecados fizeram que ele deixasse de ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Em todos esses 3, ele se arrependeu amargamente, chorou profundamente, copiosamente, e alcançou de Deus a misericórdia. Então você já percebeu que ser alguém segundo o coração de Deus não quer dizer que você tenha que ser alguém perfeito, ou ter uma vida calma e tranquila. Ao contrário disso, a sua natureza pecaminosa sempre estará exposta diante de Deus e dos homens. Né? Dizemos lá atrás que o próprio Davi em seus salmos reconheceu isso tudo. Então, você já se identificou com algumas dessas situações de adversidades da vida de Davi, do que ele enfrentou? Erros, falhas, pecados, traições, amarguras, sofreu com ingratidão. Você também passou por tudo isso? Nada disso foi capaz de tirar a pureza do coração dele diante de Deus e de afastá-lo da presença de Deus. E nada disso será capaz de afastar você do seu Deus, do Todo-Poderoso. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou coisas do porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada disso separou, nada disso tirou de Davi a condição de ser um homem segundo o coração de Deus. Nenhuma dessas provas, dificuldades, lutas e atrás de lutas, dificuldades familiares, inimigos por todo lado,
Nada disso tirou a pureza do coração dele diante de Deus. Ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, e assim você também. Não são essas lutas que você está enfrentando, não são essas batalhas que você está passando, que vão tirar de você essa condição de ser um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. A principal qualificação para Davi ser escolhido foi amar a Deus. Porque, apesar de Davi ser gente como a gente, ele amava Deus acima de tudo, no mais profundo do seu coração. Esse é o primeiro princípio para uma vida inabalável: amar a Deus. E nessa conclusão, eu quero dizer para você que Davi foi uma escolha do coração de Deus para ocupar o lugar dele. Não era por causa da sua força, não era porque ele era valente, não era só porque ele era corajoso, poderoso nas batalhas. Não, não. Apesar dessas formidáveis qualidades, com certeza não foram elas que definiram a escolha de Deus em fazê-lo um homem segundo o coração dele. A principal qualificação de Davi foi amar a Deus. Depois, ser amado por Deus. Depois, arrepender-se. Depois, seja leal. Vamos repetir então? Ame a Deus sobre mais do que tudo, sobre todas as coisas, com todas as suas forças, alma, entendimento, coração. Compreenda o amor de Deus por você. Seja flexível, arrependa-se. Não seja cabeça dura nem coração duro. E seja leal. Seja leal. Tenha amigos, amigas e seja leal. 4 coisas. Ame a Deus. Seja amado por Ele. Arrependa-se e seja leal. Se você quer ser segundo o coração de Deus, ame a Deus. Seja amado por Ele. Arrependa-se sempre que for necessário e seja leal. Pegou aí? Assista esse vídeo várias vezes. Pegue esses 4 pontos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. Amém? Até a próxima aula. Tchau!